Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do nosso curso de programação. Este vídeo no qual onde nós vamos criar formulários. Antes de nós começarmos a criar formulários, nós vamos falar um pouco sobre o que é um formulário. Eu vou abrir novamente o Paint, que é o programa o qual nós costumamos fazer mockups. Então, vamos fazer um molde de um formulário aqui no Paint. Vocês podem fazer este exemplo no papel ou no Paint no vosso computador, se ele também tiver Paint. Então, o que é um formulário? Um formulário nada mais é do que uma parte do site que pode receber dados dos usuários. Por exemplo, se você precisar que alguém digite seu nome, você vai criar um formulário para receber o nome. Esta parte do formulário aqui nós chamamos de input. Então eu vou escrever aqui nesse exato momento input e isto é um input. Input significa meter, isto é, meter alguma coisa dentro do sistema. Então sempre que você ver um espaço em branco para colocar nome, número, e-mail ou qualquer outra coisa, você tem que saber que esse espaço chama-se input. Então nós podemos criar vários tipos de input. Você pode criar um input para nome, você pode criar um outro input para número, você pode criar um input para e-mail, pode criar input para mensagens e isto vai depender de ti. Por exemplo, aqui pode ser número e aqui pode ser, por exemplo, e-mail. Estes formulários não têm regra. Você é que cria o formulário de acordo com o teu objetivo. Eu posso nesse exato momento apagar estas coisas que nós criamos aqui e pura e simplesmente ter um formulário que recebe mensagem. Esta mensagem, nesse caso, na verdade é apenas um espaço que nós dissemos. Esse espaço aqui vai receber mensagem. Quando eu estiver a vos explicar, vocês vão perceber que existem inputs específicos. Input para número, input para texto, input para e-mail e tal. Mas esses inputs, na verdade, eles são todos iguais. Só são espaços que vão receber um dado. Esse dado você é que escolhe. Então, para além disto daqui, os nossos inputs podem receber o quê? Voltando para aquele nosso exemplo, a pessoa coloca aqui o seu nome, deste lado coloca o seu número e aqui coloca o seu e-mail. Este formulário daqui precisa ser enviado. Então, para que possamos enviar o nosso formulário, a ideia é colocar um botão aqui embaixo ou em qualquer lugar que você quiser, mas este botão tem que vir escrito alguma coisa para a pessoa que estiver a usar o teu sistema perceber que este botão aqui é para enviar. Então, podemos escrever aqui enviar. E este nosso botão vai ser para enviar. Uma das coisas que eu quero vos fazer perceber é que, nesse exato momento, eu dei exemplo do formulário completando toda a página. Mas este formulário não precisa estar a ocupar toda a página. Este formulário pode ocupar apenas uma parte da página. Por exemplo, eu vou apagar isso que nós escrevemos até agora e vou exemplificar o formulário ocupando apenas uma parte da página. Suponhamos que esta aqui é a nossa página HTML e nós queremos o formulário, por exemplo, aqui embaixo, no fim da página. Nós podemos colocar o nosso formulário aqui embaixo. A pessoa leu o que leu dentro da página e no final da página a pessoa pode escrever o seu e-mail e depois se registrar. Então, nós podemos criar os nossos formulários nos tamanhos que nós quisermos, usando aquilo que nós aprendemos que são divisões. Nós podemos criar uma divisão e colocar o nosso formulário lá. Então, isto ficaria desta forma. Aqui teria uma informação, aqui teria outra informação que nós quisermos e depois aqui embaixo um formulário. Eu acredito que vocês tenham entendido e se não tiverem entendido nós vamos explicar isto melhor na prática. Como tudo que nós já fizemos até agora, criar um formulário é muito simples. Para criar um formulário, nós usamos a tag form, esta daqui. Esta tag vem com o parâmetro action. Este parâmetro aqui serve para dizer para onde é que os dados que nós digitamos dentro do formulário devem ser enviados. Este assunto nós vamos tratar depois, não precisamos nos preocupar agora. Neste exato momento, nós vamos nos preocupar com colocar aqueles espaços aqui dentro para que as pessoas possam preencher os seus dados. O que nós vamos fazer aqui nesse exato momento? Eu vou abrir este documento no Chrome e pura e simplesmente não tem nada aqui dentro. Se eu volto para o Visual Studio Code, aqui dentro eu posso colocar um input.
Vou escrever o input dessa forma aqui e como vocês conseguem perceber, aqui temos vários tipos de inputs. Vocês podem descer e testarem todos os inputs que aparecem aqui se vocês quiserem, mas o input que nós precisamos neste exato momento é este input aqui para texto, que é o input que nós podemos usar para receber mensagens, nomes ou outras coisas. Como eu dizia, estes inputs, de certo que tem sim uma regra simples, eles não te obrigam a fazer uma única coisa. Você pode criar um input de texto e receber e-mail. Você pode criar um input de texto e receber números. Então, isto vai depender de vós. Neste exato momento, nós temos um input para texto. Se eu volto para cá e atualizo, vocês conseguem ver que já aparece um espaço para que nós possamos colocar qualquer informação. Eu vou apagar isto daqui, porque de fato não faz nenhum sentido o que eu escrevi, e voltar para cá. Nós aqui também podemos criar um outro input, vou escrever input, e pegar um input do tipo número, que é um input que só vai receber números. Então, nós vamos procurar o input de tipo número, e este aqui está em inglês, number, e este input daqui só vai receber números. Eu vou atualizar essa nossa página, e como vocês conseguem ver, nesse exato momento, nós temos dois inputs. Este input aqui, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser em texto, posso escrever números, posso escrever e-mails aqui dentro, etc, etc. Mas neste input daqui, só podemos escrever números, porque eu disse, este input é para números. Então, se eu coloco números aqui, ele aceita. Mas se eu vier para cá e escrever qualquer coisa e pegar e colocar aqui dentro, ele não vai receber. Mas se eu escrever números aqui e carregar daqui para aqui, vou tentar carregar e colocar aqui dentro, ele recebeu. Era só para vos mostrar, porque se eu venho para cá e escrevo qualquer coisa aqui, ele não está a escrever, não está a aceitar. Então, para criar formulários, vocês vão seguir esta mesma lógica. Algo que eu posso adicionar nesse exato momento é o seguinte. Estes dois inputs, apesar de aqui dentro do nosso Visual Studio Code estarem em linhas diferentes, eles estão a aparecer na mesma linha. O que eu vou fazer é colocar estes nossos inputs dentro de parágrafos. Eu vou colocar um P e carregar este nosso input para aqui dentro. Da mesma forma, eu vou fazer com este outro input e vou colocar este input aqui dentro para que possa aparecer em outra linha. Como vocês conseguem ver, agora temos dois inputs em linhas diferentes. Algo que eu posso acrescentar também é aqui colocar digite o seu nome, dois pontos, e deste lado aqui eu posso escrever digite o seu número, dois pontos. E se nós voltarmos para cá e atualizarmos, aparece dessa forma. Então, é dessa forma que os vossos usuários vão ver os vossos inputs. Como nós já havíamos falado, estes inputs, nesse exato momento, a pessoa pode colocar o nome, eu vou escrever o meu nome, e aqui eu posso escrever o meu número. Imaginemos que eu queira enviar este formulário daqui. Não coloquei nenhum botão para poder enviar. Então, a ideia é voltar para cá dentro do nosso formulário e procurar um outro tipo de input. Isto é, um input para submeter o formulário. Eu vou escrever aqui input e procurar um input do tipo submeter. Então, eu vou procurar aqui e este input aqui. Este input aqui serve para enviar o que nós formos a digitar dentro do nosso formulário. Eu posso vir para cá e atualizar. Agora o nosso input aparece, só que infelizmente o nosso input não tem nenhuma informação dentro para que o usuário possa perceber para que serve este botão. O que eu vou fazer é vir para cá e como vocês conseguem ver, aqui temos um parâmetro chamado value, que quer dizer valor. Algo que eu vou vos explicar, que eu havia esquecido de vos explicar, é o tipo. Aqui vem o tipo, aqui nisto também vem o tipo, aqui também vem o tipo. Vocês podem modificar estes tipos a partir daqui. Se eu escrever aqui number, que é isto que nós escrevemos aqui, este input aqui vai passar apenas a receber números. Espero que vocês tenham entendido. É uma lógica muito simples, mas esta informação aqui também está disponível dentro do nosso material adicional em um PDF. Então, o que nós vamos fazer para podermos escrever um texto no botão de enviar? A ideia é vir para cá e aqui dentro do value escrever qualquer coisa. Eu posso escrever enviar, mas nós poderíamos escrever qualquer coisa que nós quiséssemos. Se eu venho e atualizo, neste exato momento aparece enviar. Se eu escrever aqui o meu nome novamente e escrever aqui o meu número,
e clicar em enviar, os dados já foram enviados. Para onde nós ainda não explicamos, mas vamos explicar mais para frente. Então, para criar formulários é apenas isto. Vocês podem usar esta mesma lógica que nós ensinamos aqui para criar vários formulários.